e a paz. Nós vamos estar abrindo a palavra do Senhor, assim dando início no momento de adoração ao nosso Deus. Êxodo, capítulo 15, versículo 1, versículo 19. Êxodo 15, do 1 ao 19. E anerrante e bendito para o Senhor diz assim: Então Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Canta-lhe ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Deus. Portanto, eu louvarei, ele é o Deus do meu Pai, por isso eu exultarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e os seus exércitos. Os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolho. Como resfogar das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão. Os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo diziam: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada, e a minha mão o destruirá. Sopraste com o teu vento, mas o cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas? Estendeste tua destra, e a terra os tragou. Com a tua benevolência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos ouviram, eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbaram, dos poderosos de Moabe se apoderam temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai a espada de favor. Pela grandeza do teu braço, emudece o teu poder, até que passe ao teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiristes. Tu os introduzirás e plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Amém. Louvado Deus pela sua misericórdia e poder. Nesse momento vamos estar orando, pedindo o guiar do Senhor nesse momento de adoração ao seu nome. Assim o presbítero Givaldo vai estar orando ao Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, Deus santo, Deus temível, Senhor. Deus, nosso Pai, Senhor que fez os céus e a terra, que cuida de nós, que nos convoca, que nos chama e nos convoca a estar neste lugar, Senhor Deus, para podermos prestar culto a Ti, Senhor Deus. Queremos Te pedir que Tu venhas trabalhar em nossos corações, Senhor Deus, e nos dar uma condição de adorador, Senhor Deus. Mesmo pecadores, mesmo falhos que somos, devemos entender que esse momento é um momento único, um momento onde nós podemos obedecer em reverência à Tua palavra, poder obedecer o Teu chamado, Senhor Deus, e poder Te adorar.
Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, Senhor Deus, de não pecarmos contra Ti, para não pecarmos contra Ti, Senhor Deus, para que as nossas palavras sejam agradáveis, os nossos pensamentos venham ser, Senhor Deus, totalmente desprendidos de nós mesmos, e que venhamos estar prontos a ouvir a Tua voz pela Santa Escritura, para que o Senhor fale conosco, aos nossos corações, através de Tua palavra, Senhor Deus, e que venhamos a responder com as nossas vidas e a nossa gratidão. Em nome de Jesus é que te pedimos, Senhor Deus, e te pedimos que Tu nos conduza nessa adoração. Em nome de Jesus Cristo é que nós te oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Irmãos, vamos estar nesse momento cantando o cântico ao Senhor, o Salmo de número 46. Peço à igreja que coloque em pé para estarmos cantando ao Senhor. Refúgio e fortaleza é Deus presente em socorrer. Nas horas de tribulação não temos que temer, ainda que a terra toda venha transtornar, ou que os montes se abalem no seio do mar. Ainda que as águas venham a tumultuar, também os montes estremeçam com fúria total. O rio, a cidade do Senhor vem alegrar, o santuário das moradas do mais alto ser. E no seu meio Deus está, jamais se abalará. Ajuda-no, ajudará desde o amanhecer. O reino só de se abalar, nações também bramar. A sua voz Deus levantou e a terra dissolveu. O Senhor dos exércitos está conosco aqui. Refúgio nosso Ele é, o Deus de Israel. Ó, fim de contemplar as obras do Senhor Javé, que assolações efetuou na terra o nosso Deus. Põe termo à guerra até os confins do mundo, nosso Deus. O arco ele quebra e a lança despedaçará. Os carros todos Deus fará no fogo incendiar. Põe termo à guerra até os confins do mundo, nosso Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou o vosso Deus. Sou exaltado entre as nações, na terra o grande eu sou. O Senhor dos exércitos está conosco aqui. Refúgio nosso Ele é, o Deus de Israel. Amém. Não pode sentar. Vamos estar abrindo mais uma vez a palavra do Senhor, dessa feita de Deuteronômio.
capítulo 5, a chamada contrição, leitura da lei, Deuteronômio 5, versículo 6 ao versículo 21. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem das águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste servo da terra do Egito e que o Senhor, teu Deus, te tirou dali com mão poderosa e braços estendidos, pelo que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardaste o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor, teu Deus, te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçará a mulher do teu próximo, não desejará a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Mais uma vez, a palavra do Senhor nos constrange, olhando para que ela nos ordena, nos chama a cumprir em nossas vidas, nosso dia a dia. Mais uma vez, o Senhor nos dá essa oportunidade de confessar a Ele os nossos erros, as nossas faltas. E fazemos isso, meus irmãos, reconhecendo nossos erros, ao mesmo tempo reconhecendo que Deus é um Deus misericordioso. Vamos orar nesse momento, pedindo perdão pelas nossas faltas. Pedindo alguns instantes, o reverendo Fábio vai estar quebrando o silêncio, agradecendo a Deus pelo perdão que Ele nos dá mediante Cristo Jesus. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, do mar e da terra, neste momento queremos te clamar, Senhor, que o Senhor esteja cada vez mais trazendo em nós uma consciência dos nossos pecados, Senhor. Quantas vezes temos ouvido a Tua santa palavra, não dando a atenção devida, não olhando para o nosso coração e nossos pecados, olhando somente para o outro, para o próximo, e não olhamos para nós mesmos e reconhecemos que somos pecadores, que temos pecado contra Ti, temos Te desagradado, temos pensado mal, falado mal, agido mal, e não confessamos, Senhor, os nossos pecados, nem a Ti, nem ao nosso próximo. Tem misericórdia, Senhor, que possamos nesse momento separado no culto, estar tendo uma confissão sincera na Tua presença, diante da Tua santa lei, entendermos que é o Senhor que está sendo desagradado, e por isso a Ti devemos então clamar por perdão, porque sabemos que somente o Senhor tem poder para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Por isso, nesse momento, Senhor, desde já te agradecemos, porque a tua palavra nos garante que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por isso, Senhor, pela obra dele, temos esperança de vivermos uma vida santa, de agirmos, Senhor, de maneira que condiz com a tua palavra, vivendo de maneira digna do Evangelho. Nos abençoa, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos ajude a cada vez mais nos santificarmos e progredirmos, Senhor. É no nome de Cristo, o nosso Salvador, que te oramos gratos pelo perdão dos pecados. Amém. Amém. Irmãos, a leitura do Salmo 32, versículo 1, vai estar a certeza do perdão do Senhor. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Ou seja, mais que feliz. De fato, irmãos, temos que louvar esse Deus, por ser um Deus tão misericordioso. E vamos fazer isso, cantando um cântico ao Senhor, o hino 108, Paz e Aflição. Convido a igreja que coloque em pé mais uma vez, para estarmos sim cantando ao Senhor. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, por meu Salvador, foi pago de um modo cabal. Valeu-me, ó Senhor, obedecer sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Em breve
Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Vamos poder sentar? Vamos estar abrindo a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 35. Chamada e dedicação, Êxodo 35, versículo 4, versículo 9. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto voluntariamente trará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelo de cabra, pele de carneiro tinta de vermelho, peles finas, madeiras de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedra de onix e pedra de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. Nesse momento vamos estar nos dispondo ao gasofilaço, aqueles que se prepararam para trazer os seus dízimos e ofertas. Vamos estar cantando ao Senhor o Salmo número 24. Coisa que eu coloque em pé mais uma vez para estarmos cantando ao Senhor. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os habitantes seus, pois sobre os mares ele a fundamentou e sobre as correntes estabeleceu. Pois subirá para o monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e coração, não ama a vaidade, enganoso não é. Tal homem recebe a bênção do Senhor, justiça do Deus da sua salvação. Tal é a linhagem daqueles que o buscam a face do Deus de Jacó. Igreja, ó portas, as vossas cabeças, portais eternas, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da Glória. Portais eternas, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da Glória, este Rei tão glorioso, Senhor das batalhas, que forte em poder? Igreja, ó portas, as vossas cabeças, portais eternas, levantai-vos ao Rei. A fim de que entre ali o Rei da Glória, portais eternas, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da Glória, este Rei tão glorioso? Ele é o Rei da Glória das hostes, Senhor. Amém. Pode sentar. Nesse momento vamos estar orando
agradecendo ao Senhor pelos dízimos e ofertas com nosso irmão diácono José Nilton. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, Deus de Israel, aqui estamos, Senhor, para a Tua adoração no turno dessa noite, o dia que o Senhor separou para Ti, Senhor. Obrigado porque é de entrar na Tua presença, o Senhor não tem nos matado, Senhor, por causa de nossas iniquidades, por causa de nossos pecados. Estamos aqui para Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, pelas Tuas provisões, Senhor. O alimento que está sobre nossas mesas dia após dia não vem da nossa inteligência ou da força dos nossos braços, provém do Senhor, Pai. Obrigado também porque o Senhor tem nos dado um teto sobre nossas cabeças, a roupa que nos veste, Pai, provém do Senhor, que possamos ser, Senhor, aquele que cuida daquilo que o Senhor nos confiou, Pai. E obrigado porque o Senhor nos oportuniza, Senhor, a trazer ofertas a Ti, Senhor, que esse recurso possa ser aplicado no Teu reino aqui nessa cidade, que ele possa se expandir, Senhor, para alcançar aqueles que estão perdidos, Pai. Usa esses meios, Senhor, como providência, como instrumento das Tuas mãos, usando os pastores desta igreja, Senhor, para que alcance também o pobre e necessitado, Senhor. Essa é a oração que fazemos a Ti, em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos chamar a dedicação, leitura bíblica de Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai para a grande cidade Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte e fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao portão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrando no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim este Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sorte para que saibamos, por causa de que nos sobreveio este mal. E lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam que homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Responderam-lhe: Tomai-me e a lançai no mar. E o mar se aquietou, porque eu sei, o mar se aquietará, porque eu sei que a minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor,
Rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove, e lançaram a sorte, e o lançaram ao mar, e cessaram o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém, pela sua providência. Nesse momento, irmão, vamos estar cantando ao Senhor 2 cânticos, o Salmo 19, do 1 ao 6, e o hino 254, Sossegai. E logo após, o reverendo Fábio está com a pregação da noite. Ficamos de pé mais uma vez para tentar cantarmos ao Senhor. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras. Até os confins do mundo, até os confins do mundo, aí pôs uma tenda para o sol, o qual como um noivo que sai dos seus aposentos e vai, e se regozija como herói, a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras. Até os confins do mundo, até os confins do mundo, aí pôs uma tenda para o sol, o qual como um noivo que sai dos seus aposentos e vai, e se regozija como herói, a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor.
mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas aprendem ao meu mandar sossegar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu andar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leve ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. E ele pode sentar. Amém. Os irmãos, boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor sejam conosco nesse momento. Eu quero convidar que você abra a sua Bíblia no texto de Marcos, capítulo 4. Do versículo 35 ao versículo 41. Marcos capítulo 4, do 35 ao 41. Escute com fé a palavra de salvação. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora,
levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Oremos ao Senhor. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, neste momento, Senhor, nós clamamos que o Senhor esteja aplicando a sua santa palavra em nossos corações, desde as criancinhas no ventre, Senhor, até o mais idoso, que todos possamos ser alimentados pela tua santa palavra. Nos ajuda, Senhor. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Thomas Andrews, talvez você não conheça, mas você sabe o que ele fez. Ele foi um famoso construtor de barcos. Ele foi o engenheiro responsável por construir 3 transatlânticos. Um deles foi o conhecido Titanic. Em uma entrevista, uma moça perguntou para ele: Thomas, o quão seguro esse barco é? Ele responde assim: Minha filha, nem Deus afunda este navio. Nós sabemos o que aconteceu. Ele não temia ao Senhor. Ele afrontou ao Senhor. Ele não conhecia um Deus que salva, um Deus que precisa ser temido e honrado, que controla todas as coisas, todo o universo, quanto mais um pequenino barco como o Titanic para Deus. No texto que nós estamos diante dele, nós vamos ver que esse Deus que precisa ser temido é um grande Salvador que cuida dos nossos problemas. O Deus apresentado nas Escrituras, Cristo, Ele é um grande Salvador que cuida dos nossos problemas. Nós veremos esse texto em 3 partes. A primeira parte, do versículo 35 ao versículo número 37, nós veremos então que a vida cristã apresenta grandes problemas. Versículo 35 e 37. Nós veremos que a vida cristã apresenta grandes problemas. Do versículo 38 ao versículo de número 40, nós vemos que o senhorio de Cristo nos traz bonança por meio do seu amor, poder e misericórdia. E no versículo de número 41, nós vamos ver que a vida cristã, ela pode ser vivida, pois temos um grande Salvador a quem tememos. Veremos então, meus irmãos, nesta noite, que temos um grande Salvador, que diante dos nossos problemas, Ele apresenta a salvação. Por isso eu quero deixar muito claro que esse texto, o foco dele não é uma tempestade sendo acalmada ou um sinal.
Mas o foco desse texto, de qualquer sinal ou milagre que tem nas Escrituras, é a grandeza daquele que opera os sinais e maravilhas. Por isso, que possamos ver não a grandiosidade no sinal, mas naquele que opera os sinais, naquele que salva, naquele que traz esperança para nós. Antes de adentrarmos ao texto propriamente dito, é necessário que nós entendamos que os sinais que Cristo apresentava era para que a sua palavra fosse cada vez mais confirmada, para que as pessoas vissem que não era qualquer pessoa que estava ali presente, mas era o Deus vivo encarnado. Nunca houve tantos milagres e sinais no meio do povo de Israel, mas ainda assim, veremos que eles não irão acreditar nesse Deus. Nas últimas semanas, na exposição de Marcos, vimos Cristo apresentando por meio de parábolas o que era o reino de Deus, como o reino era, e como o evangelho era benéfico para a vida das pessoas. E ele explica as parábolas. E estamos então diante desse momento em que Cristo estava demonstrando a sua divindade e que ele era aquele que iria salvar Israel daquela situação, iria trazer salvação para o seu povo. E a primeira coisa que nós vamos ver é que a vida cristã, ela apresenta grandes problemas. Veja o que diz o versículo 35 ao versículo 37. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Eles estavam então em uma situação de pregação da palavra do Senhor, ouvindo palavras de vida. O barco era usado para uma espécie de fuga, porque eles não tinham como sair de tantas pessoas que estavam seguindo a Cristo. Tanto que eles pegam um barco, eles vão para o outro lado, e já tinha barco já também, já preparado para seguir ele. Cristo não tinha paz. As pessoas sempre estavam atrás dele. No entanto, nessa tentativa de uma solução de um problema, ele se encontra dentro de um problema muito grave. Estavam no meio de um temporal, de uma tempestade. As ondas estavam batendo contra o barco. O barco já estava enchendo de água. E, meus irmãos, entendam o que está acontecendo aqui. Não era uma chuvinha, um chuvisco. Os discípulos de Cristo, nós bem sabemos que eram pescadores. Eram pessoas que viviam dentro da água, dentro do mar. Eu não sei se você já teve o passeio ou já teve a oportunidade de passear em um navio, um barco, um cruzeiro. Balança mesmo, é normal. Você quer medir o seu desespero? Olhe para aqueles que trabalham lá. Se eles começarem a correr de um lado para o outro, estarem desesperados, pode fazer o mesmo. Porque a situação é crítica. Pescadores de profissão experientes estavam desesperados com aquilo que estava acontecendo. O grande temporal fez experientes se apavorarem. E talvez você possa se pensar: como pode isso acontecer na vida de alguém que serve a Deus? Como pode? Eles estavam lá pregando a palavra de Cristo, servindo a Cristo, e está no meio de um temporal, de um problema. O barco, que já vimos que é meio que um personagem no Evangelho, sempre presente ali para livrar os discípulos de Cristo. Como pode nessa situação? Só pode ser por causa de pecado.
só pode ser por conta que não obedeceram à voz de Deus. Não. Entenda, meu irmão. A vida cristã apresenta problemas, grandes problemas. Inclusive quando você serve a Deus, inclusive quando você é fiel a Ele. Inclusive quando você está fazendo tudo certinho. Você pode ter problemas e dificuldades e lutas na sua vida. É o que Cristo fala no Evangelho. No mundo tereis aflições, se você quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Então, neste mundo caído, nós teremos problemas. Temos dificuldades. Alguns meses atrás, você pode ter ouvido talvez o sermão de Jonas, que também lemos hoje, e pensar, Jonas estava nessa situação porque desobedeceu ao Senhor. Sim? O Senhor traz consequências dos nossos pecados. Mas não quer dizer que todas as vezes que coisas acontecem nas nossas vidas, é consequência do pecado, do diabo ou do mundo. Muitas vezes, é somente Deus, meus irmãos, nos tratando, nos provando, para que possamos apresentar-nos santos e fiéis diante das dificuldades. Você percebe como é fácil para nós servirmos ao Senhor, agradecermos a Ele, nos alegrarmos e dizermos, eu sou feliz porque eu sirvo ao Senhor, mas é porque está tudo bem, não tem ninguém doente, não tem conta para pagar, não está passando nenhuma luta familiar, está aparentemente tudo bem. É fácil. Mas quando as coisas apertam, quando bate aquele aperreio, menino doente, idoso doente, e é tratamento, é cirurgia, e agora? Como vai ser o trabalho? Como vai ser a empresa? Será que vai tudo fechar direitinho? E é crise. Será que nós conseguimos dizer, Senhor, eu me alegro em Ti? Porque a nossa alegria no Senhor não deve ser pautada pelas dificuldades na vida, ou pelas coisas estarem andando aparentemente bem. Deve ser pautada por meio do Senhor, que então é o Criador de todas as coisas. Por isso, se você está passando por alguma dificuldade, algum problema, não pense que a única possibilidade é a consequência de algum pecado seu. Possa ser. Mas pode ser Deus te dando uma oportunidade para que nesse momento tu demonstre a tua fé, a certeza das coisas que você não vê, mas daquilo que você espera, daquilo que Deus ele demonstrou na sua palavra, certo de que temos um Deus que nos guarda e cuida do seu povo. Por isso, os momentos de dificuldade nos ensinam a lembrar de que existe um Deus criador, existe um Deus que salva, e nos lembra que nós não somos nada, que nós dependemos dele. Você percebe que muitas vezes pessoas próximas a nós, doentes, que questionam aquilo que nós fazemos e cremos, mas na primeira oportunidade em que alguém próximo ela está doente, ela fala, olha, pede para orar por mim lá na tua igreja. Você percebe isso? Você percebe que muitas vezes temos reuniões de orações vazias, mas quando alguém começa a ter luta, dificuldades, o primeiro lugar que ela quer ir é para a reunião de oração. Porque o sofrimento, as dificuldades, é uma ferramenta usada por Deus para que nós nos aproximemos dele.
Por isso, entenda, fuja de toda doutrina, de toda teologia, de qualquer igreja que prega o evangelho, vida boa, da bonança, que você vir para cá, os seus problemas vão ser resolvidos, que nada mais vai acontecer na sua vida, e que a partir de agora, depois que você fizer isso ou aquilo, seus problemas serão resolvidos. Não é esse o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é que mesmo em meio às aflições, mesmo em meio aos problemas, Ele estará conosco. Ele não nos abandonará. Ele é o nosso Salvador. E nada, nem ninguém, pode então nos separar desse grande amor que Ele nos traz. E por isso, o senhorio de Cristo, o senhorio de Salvador, traz para nós uma grande bonança. Está aí a vida boa, está aí a esperança em Cristo. Entendendo que tudo aquilo que acontece em nossas vidas vem por meio dEle, e que Ele está no controle de todas as coisas, e que mesmo que estejamos caminhando pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer, porque o seu bordão e o seu cajado nos consolam. Temos um Senhor que nos guarda. Por isso, diante de tal dificuldade, temos alguém poderoso. Por isso, meu irmão, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo das coisas que possam vir a acontecer. Das crises, das doenças, da morte. Nos tempos difíceis, não tema. Creia. Tenha fé. O versículo 38 ao versículo 40, nós vamos ver então o senhorio desse Senhor. Diz assim: e Jesus estava na polpa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Cristo, Ele estava dormindo no meio de um temporal, extrema dificuldade, em que até experientes marinheiros estavam apavorados. Os seus discípulos despertaram e perguntaram: mestre, tu não se importa que nós pereçamos? Não te importa conosco? Não está vendo isso que está acontecendo comigo? Aparenta que os discípulos faziam parte dessas doutrinas, igrejas que não podem passar por dificuldade, né? O Senhor não se importa conosco, o Senhor não vê isso que eu estou passando, eu não posso passar por isso, eu não mereço isso. Como isso pode acontecer comigo, logo eu? Você percebe que muitas vezes nós agimos assim conosco? Temos uma visão altiva de nós mesmos, de que eu não posso passar por isso, que ninguém pode me dizer isso. Como alguém teve coragem de subir ali e dizer isso para mim? Quem somos nós? O que o Salmo nos ensina a cantar? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória. Somos meros servos, servindo ao Senhor. Em um pequeno pedaço da história, um pequeno pedaço do tempo, em um pequeno pedaço do planeta,
numa pequena cidade, com vidas pequenas. Quem nós somos? Deus sempre existiu e sempre vai existir. Nós não podemos, meus irmãos, ter a mesma postura que os discípulos de Cristo tiveram. Nos momentos de dificuldades, questionar: cadê tu, Senhor? Tu não está fazendo nada, tu está dormindo. Não estás vendo o que está acontecendo? Por não sabermos o que são os sofrimentos dessa vida, pensamos assim. Você percebe que foi nesse momento do sofrimento que foi preciso que os discípulos se aproximassem de Cristo? Recorressem a Ele? Altivos. Eles demonstram isso durante todo o Evangelho, veremos isso. O desejo grande dos discípulos de quem seria o primeiro no reino dos céus. Nós vamos ver nos próximos capítulos como todo o desejo dos discípulos de Cristo era: quem vai estar à tua direita, à tua esquerda, quem vai ser maior. Quantas vezes vivemos a nossa pequena vida buscando nossa própria glória, nossa própria, aquilo que é favorável a nós, e muitas vezes não buscamos a glória do nosso Deus. E Cristo, Ele demonstra algo aqui nesse texto, em que aponta para que Ele é aquele que foi enviado à humanidade de Cristo. Ele estava dormindo. A palavra do Senhor fala que não dormita nem dorme aquele que nos guarda. Cristo, Ele se limitou a ponto de ficar cansado e precisar dormir. Para que Ele pudesse nos substituir, viver como um de nós, passar por limitações como um de nós, para cumprir a vontade do Pai e poder nos substituir. E esse homem, que é o Deus encarnado, que viveu entre nós, Ele olha e diz para o mar: acalma-te, emudece. Cristo, Ele está demonstrando o seu poder divino, mesmo sendo homem. Algo que nunca tinha sido visto. Ele está mostrando para que todo o povo de Israel pudesse perceber algo muito claro: a quantidade de milagres que Ele estava fazendo, a pregação que Ele estava trazendo. Alguém que tinha controle sobre a criação, dizendo: acalma-te, emudece. O vento se aquieta e faz grande bonança. Nesse momento, eles olham e já têm visto domínio sobre espíritos imundos, doentes, leprosos. E quando há uma ordem divina, até o vento e o mar se submete à autoridade desse Deus. Essa grande bonança nesse momento, esse alívio de tempestade na vida dos discípulos, um momento de alívio que Cristo proporciona em suas vidas. Mas veja, somente quem é capaz de proporcionar momentos de bonança, de prazer, de satisfação na sua vida é Cristo. Duradouro, verdadeiro. Qualquer outro local, meu caro ouvinte, que você tem buscado prazer, satisfação ou paz,
que não seja em Cristo, você está correndo sério perigo de se frustrar. E não estou dizendo que você não pode ter alegria ou prazer em outras coisas, mas é que sua verdadeira alegria deve estar em Cristo, se submetendo a Ele. A misericórdia que é proporcionada pela autoridade de Cristo. E diante disso, eu quero que você entenda algo. Sabe por que muitas vezes estamos sendo jogados de um lado para outro, como palha ao vento, como um pequeno barquinho em meio às ondas do mar? Porque não buscamos em Cristo a paz e a solução para os nossos problemas. Quantas vezes, meus irmãos, passamos por dificuldades, não paramos um minuto para parar, pensar e dizer: Senhor, ouve a minha oração, atende o meu clamor, estou passando por isso, me ensina como agir. Olhamos para Thomas Andrews, que disse: filha, nem mesmo Deus afunda este navio. Mas quantas vezes nós não afirmamos isso, mas vivemos a partir dessa mesma ideia. Agimos e não nos voltamos ao Senhor em oração, clamando a Ele: Senhor, me salva, me ajuda, me orienta. Podemos não abrir nossa boca e falar, mas como tem sido a nossa prática? Como tem sido a nossa maneira de agir? Será que os momentos de grande bonança que temos passado têm nos feito esquecer, talvez, de tempestade que nós já passamos, de dificuldades? Porque a solução indicada por Cristo, ela não é temporária, ela não é para essa vida, é para a Nova Jerusalém, a cidade celestial, em que estaremos com Ele, onde Ele que irá nos governar, onde Ele que será o nosso rei. Não teremos governantes ímpios, líderes espirituais falhos, irmão pecando contra irmão. Estaremos então em grande bonança durante toda a eternidade. Essa é a promessa do Evangelho. E Cristo então olha para os seus discípulos e também diz isso para nós: porque vocês são tímidos, porque vocês estão com medo, como é que não tendes fé? A grande questão dos discípulos, o medo e temor, dúvida, incerteza, problemas, falta de fé. Falta de fé. As nossas ansiedades e medos, falta de fé. Temor. Há infinitas formas de você mostrar para alguém que você está junto com ele nos momentos das adversidades. Meus irmãos, nós não somos daqueles que só está junto no momento de dificuldade, muito pelo contrário. A nossa tendência é de estar mais junto uns com os outros nas dificuldades. O meu irmão está com problema, eu estou junto com ele, eu oro com ele. Ele está passando por lutas, eu irei lá, irei orar, irei ajudar, irei contribuir, irei fazer o que for preciso para ajudar o meu irmão. O texto bíblico diz: olha, é melhor a casa do luto do que a casa do banquete. Lá você vê quem são os verdadeiros amigos. Por isso, meu irmão, não estou dizendo que você não pode ter outras pessoas e ter amizade com outras pessoas, ou que você largue os seus familiares.
Você está vendo essas pessoas que estão ao seu redor aqui? Meu irmão, esteja junto com eles nos momentos de alegria e de tristeza, nos momentos de fartura e de escassez. Comunhão, união, por meio do nosso Salvador. É isso então que Ele proporciona. Paulo, na carta aos Filipenses, ele vai dizer que a amizade e todo o amor que ele tem com aquela igreja, amigos forjados nas algemas, os sofrimentos que eles passaram juntos, quando Paulo estava na prisão, somente eles pararam e olharam com misericórdia para aquele servo de Deus. Paulo diz, nenhuma das outras igrejas, nenhum fez. Mas a igreja de Filipos olhou e fez então, agiu com misericórdia com o apóstolo Paulo. Medo e ansiedade não é doença, são sinais de uma fé fraca que precisa ser fortalecida. Crer em Cristo, porque há uma clara distinção de duas pessoas que estão passando a mesma coisa. Esse texto mostra isso. Se você lembrar bem, a narrativa de Jonas, o que é que Jonas estava fazendo? Dormindo no barco. O que é que Cristo estava fazendo? Dormindo no barco. Toda aquela tempestade que estava acontecendo ali, os marinheiros desesperados lá em Jonas, aqui também, os marinheiros desesperados, impressionados, mesma situação, posturas diferentes. Jonas estava ali porque ele estava tentando escapar da vontade de Deus. Cristo estava ali porque ele estava tomado pela vontade de Deus, buscando cumprir a vontade de Deus. Jonas só observou, todos desesperados. Cristo mostra o seu controle, dizendo, acalma-te, emudece. O sono de Jonas era um sono cauterizado, de alguém insensível, que não estava preocupado nem com sua vida, nem com dos outros. Cristo estava ali dormindo e cansado, porque Ele se preocupou conosco. O sono do justo. E você percebe como a mesma situação, a mesma realidade, pode ser vivida de duas maneiras. Por isso o seu medo, a sua ansiedade. Não busque a mesma solução que os ímpios têm encontrado em prazeres, médios, conselheiros ímpios, que não sabem nem se aconselhar, cegos guiando outros cegos. Por isso, busque em Cristo a salvação. Você se alegra no momento de adversidade? Você consegue fazer isso? Há uma história, meus irmãos, de um cristão, advogado, Horatio Spafford, 1870. Ele tinha um filho e 3 filhinhas. Logo depois, nasce outra filha. No ano de 1870, o filho dele de 4 anos morre. No outro ano, a família muito abalada, há um incêndio na cidade, onde morrem 250 pessoas. E 90.000 pessoas ficam desabrigadas. Um pouco mais do que a população da nossa cidade ficaram desabrigados.
Eles trabalham 2 anos para ajudar a reconstruir aquela cidade. Um homem de muitas posses. Ele era muito próximo do Moody, que era um pastor em Chicago. E Moody, ele fazia algumas cruzadas evangelísticas na Europa. E então ele vai se encontrar com esse pastor. Na hora de sair, ele tem uma dificuldade. Ele precisa voltar, entra aí a esposa e as 3 filhas no barco. As 4 filhas no barco. Há um acidente. Naquele tempo não tinha um WhatsApp, mensagem. No final de novembro, acontece o acidente. No início de dezembro, chega então uma pequena mensagem da sua esposa dizendo assim: salva, porém só. E aí esse irmão, ele pega o barco, e ele vai então caminhando e vai prontamente encontrar a sua esposa. Perdeu todos os filhos. O texto fala que, a história fala que quando ele está passando, caminhando para lá, chegando próximo, avisam: foi próximo aqui que aconteceu o acidente. Ele para, senta de volta à sua cabine, e ele começa a escrever. E ele escreve assim: se paz a mais doce me deres gozar. Você conhece esse cântico? Cântico de número 108 do nosso inário. Cantamos ele. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. É possível, meus irmãos, nos alegrarmos no nosso Senhor, mesmo em momentos de dificuldade. Ele é o motivo de nós nos alegrarmos. E por último, no versículo 41, nós veremos isso. Que a vida cristã, ela é para ser vivida. Ela é para ser real. Porque nós temos um grande Salvador a quem temermos. Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Não tinha acontecido isto antes. Aqui no original é como se ele tivesse, é o termo que é um grande termo, com mega medo. Eles estavam extremamente amedrontados. O Senhor mostra para ele o poder dele. A única vez que alguém tinha feito isso na história do povo de Israel foi somente Moisés e Josué. Moisés abriu o Mar Vermelho, Josué o Rio Jordão. Cristo apenas com sua palavra. Todo sinal demonstrava: Ele é Deus. Cristo, Ele não invoca ninguém, Ele não pede para ninguém fazer. Não há nenhum mediador. Ele é o próprio Deus. Ele faz no nome dEle. Como diz lá em João capítulo 1. Nada do que foi feito não teria sido criado se não fosse por Ele. Por isso, entenda, temos um Senhor que salva,
e traz bonança em momentos de dificuldade e lutas. Qualquer situação ou dificuldade que você possa estar passando, há esperança em Cristo, a salvação em Cristo. Se alegre em Cristo com lágrimas, se alegre em Cristo com dor, se alegre em Cristo com provações. Por isso, os sinais foram postos para o povo de Israel, eles não se atentaram. O Senhor diz: olha, o único sinal que será dado para essa geração será o sinal do profeta Jonas. Eles viram a mesma coisa, o mesmo cenário, a mesma narrativa de um profeta maior que veio. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jonas foi ordenado por Deus a Nínive para pregar a palavra de Deus. Cristo ele entrou no barco como parte da sua missão para pregar também a sua palavra para aqueles gentios que estavam do outro lado, também trazendo libertação, mostrando que não era a primeira vez que Deus estava enviando os seus profetas para pregar fora de Israel. Jonas era o culpado da tempestade e da ira de Deus contra ele. Cristo era plenamente inocente, e toda a tempestade era algo natural. O Senhor demonstra o seu poder. Jonas, ele precisou ser jogado no mar. Cristo somente fala, a tempestade para. Jonas fica 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, em punição pelo que ele fez. Cristo nunca fez nada de errado. Nunca. Mas ele passou 3 dias no ventre da terra, sofrendo o inferno, pelo meu e pelo seu pecado. Você não consegue perceber tamanha salvação, tamanho amor, tamanho cuidado? Como podemos ser como o povo de Israel, como os discípulos de Cristo, diante dos nossos problemas e dizermos: o Senhor não está comigo, Ele não me salvou, por que eu estou passando isso? Senhor, te dou graças por tudo aquilo que o Senhor já fez por mim, porque o Senhor nos salvou. Diante do seu tamanho medo, tamanho temor, tamanha provação, você tem um grande Deus que lhe proporciona tamanha salvação e tamanha alegria. E entenda que se você teme a Deus, você não teme mais ninguém. Você não vai temer homens, você não vai temer lideranças, você não vai temer a opinião pública, o desejo dos outros. Você vai agir de maneira correta e santa por conta do seu Senhor, mas não por medo dos outros ou temor dos outros. Você percebe o quanto a gente tem medo da opinião dos outros? Do que os outros vão pensar e achar? Muitas vezes as pessoas têm medo do pastor. O pastor está aqui, o pastor fala isso, e não teme a Deus. Posso fazer nada, meu irmão. Não tenha medo de mim, não. Não vou fazer muita coisa com você, não. No máximo palavras. E que seja para te voltar para Cristo. Mas se você tem um temor do Senhor, a tempestade da sua vida, por mais séria e dolorosa que seja, não é nada quando você tem Cristo, não é nada. Você consegue perceber a diferença de um sepultamento de um cristão
e de alguém que não conhece a Cristo, há um choro de tristeza daqueles que conhecem a Cristo. Daqueles que não conhecem, há um choro desesperador, sem esperança. O pior que o mundo pode te fazer, sabe o que é? Te matar. Mas isso possivelmente acontecerá com todos nós. E se isso acontecer, por sermos coerentes com a nossa fé, estaremos com Cristo, que é o que nós desejamos. Então o pior que pode acontecer conosco, ainda assim será bom. Vivemos para Cristo. Os relatos falam que Thomas Andrews, ele foi visto um pouco diferente do que na reportagem. A postura dele altiva, de virar e dizer: minha filha, nem Deus afunda este navio. Foi visto que ele estava convencendo as pessoas a saírem de dentro do navio, que ele disse que não afundaria. Ele colocando colete nas pessoas, ele chamando as pessoas para entrarem, e ele foi então em todo o local. O último relato de que ele foi visto, ele estava então em uma sala na primeira classe, parado de frente para a parede principal. Por ironia, na parede principal estava um quadro que era intitulado do seguinte nome: Arriva White Plymouth Harbor, que diz: chegada ao porto de Plymouth, de Norman Wilson. Falou que ele estava como alguém desesperançoso, extremamente angustiado, em que ele se contorcia todo do seu choro e desespero, porque ele não podia fazer nada. E diante dos nossos medos e desespero, o Senhor diz: olha, meu filho, confia em mim. Eu sou o Senhor. Eu estou no navio, eu sou o Senhor do mar, o Senhor do vento. Eu sou o Senhor da vida, eu sou o Senhor sobre todas as coisas. Não tema, não tema. A grande beleza dos sinais de Cristo não são os sinais, é Ele, é o que Ele faz, é o seu poder. Não fiquemos como os judeus, buscando sinais e maravilhas, buscando demonstrações de poder e glória. Busquemos a esse Deus grandioso, esse Deus que salva. Por isso, tem sido apresentado para vós um grande Salvador, que cuida dos nossos problemas, e que possamos então cada vez mais nos submeter ao senhorio desse Senhor. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Neste momento iremos cantar mais um cântico ao Senhor. Quero pedir que a igreja se coloque de pé, cantarmos mais uma vez ao Senhor. É o 24, né?
do Senhor é a terra e a sua plenitude, do mundo e todos os habitantes seus, pois sobre os mares ele a fundamentou e sobre as correntes estabeleceu. Quem, pois, subirá para o monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e coração, não ama a vaidade, enganoso não é. Tal homem recebe a bênção do Senhor, justiça do Deus da sua salvação. Tal é a linhagem daqueles que o buscam a face do Deus de Jacó. Erguei já, ó portas, as vossas cabeças, portais eternas, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da glória. Portais eternas, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da glória, este Rei tão glorioso, Senhor das batalhas, que é forte em poder? Erguei já, ó portas, as vossas cabeças, portais eternas, levantai-vos ao Rei. A fim de que entre ali o Rei da glória, portais eternas, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da glória, este Rei tão glorioso? Ele é o Rei da glória das hostes, Senhor. Oremos ao Senhor. Santo e bondoso Deus, nesse momento, Senhor, queremos te agradecer pela tua bondade em nossas vidas. Aplica, Senhor, a tua santa palavra em nossos corações, para que possamos, Senhor, cada vez mais aprendermos aquilo que o Senhor tem dado para nós. Nos ajuda a vivermos de maneira digna do Evangelho, nas dificuldades, Senhor, nas lutas, que possamos nos lembrar de Ti e sermos apresentados santos ao Senhor. Sei com alguns irmãos que não puderam vir, alguns que estão doentes. Sei também com os aniversariantes dessa semana, Senhor. Os abençoa, os ajuda, nos leva para casa em paz, nos dá uma semana na Tua presença. É em nome de Cristo, nosso Salvador, que nós choramos. Amém. Recebei por a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e misericordioso Pai, e a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam convosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, é hoje para sempre, eternamente. Amém. 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 Vocês podem sentar.